vamos falar agora, né, dentre esses componentes aí relacionados da hipertrofia, a gente vai falar também de como avaliar os hormônios esteroides androgênicos. Mas, né, como a gente mencionou mais cedo aqui, e até foi tema de dúvida ali no caso do Leonardo, quando ele foi falar da questão da função tireoide, na questão dos androgênios também, né? A gente tem ali, lógico, avaliar a ponta final lá, que é os hormônios, testosterona, entre outros, mas a gente não pode esquecer que para a produção, né, para a gente sair aqui do colesterol, para ele ser modificado, né, e ser convertido principalmente em testosterona, depois em DHT, que é o hormônio, um hormônio que tem mais afinidade pelo seu receptor, e também na produção de estrogênio, como a gente viu lá na questão da aromatase, é fundamental que a gente tenha, né, coenzimas, NADH e NADPH no estado reduzido, e que a gente tenha também, né, funcionamento correto das enzimas do complexo citocromo P450. E essas enzimas precisam de micronutrientes para atuar como cofatores. Então a gente tem aqui ferro, magnésio, zinco, que são componentes importantes aqui dessa atividade otimizada. Então, quando a gente fala de um problema gritante, como é o caso de uma inflamação ou de um hipogonadismo por um problema orgânico, a gente vai ter um impacto muito significativo aqui, lógico. Mas quando a gente fala de alterações mínimas, quando a gente está falando de um atleta, de um indivíduo obeso, essas deficiências desses micronutrientes vão causar sérios problemas. E até a gente estava conversando ali na hora que terminou a aula, monitorar esses micronutrientes, o caso do magnésio, do próprio zinco, do selênio, é um pouco problemático na questão laboratorial, porque a gente vai analisar esses componentes no plasma, na sua maioria, porém, esses componentes são importantíssimos dentro da célula, né, no metabolismo intracelular. Mas a gente tem uma relação aí entre o plasma e o meio intracelular, né? Lembrando sempre que eu tenho a possibilidade de fazer uma análise disso eritrocitária, mas a gente tem aí, às vezes, um custo mais elevado desses eritrócitos. Por que a análise, às vezes, eritrocitária, ela acaba sendo mais interessante? Porque ela nos reflete a meia-vida da permanência do eritrócito na circulação, que é de 3 a 4 meses. Então, uma alteração de mais longo prazo. O plasma, ele reflete muito o estado da pessoa no momento. E quando a gente fala da obesidade, da inflamação, a gente não pode lembrar, não pode deixar de esquecer que a albumina, que é um dos transportadores desses micronutrientes na circulação, ela está diminuída no quadro da inflamação crônica de baixo grau. Ela tem uma ligeira queda, então a gente diminui um pouco o transporte. Então, assim, é importante avaliar, mas desses aqui, ferro, magnésio, zinco, embora a gente não consiga, às vezes, uma fidedignidade do resultado, a gente tem os testes que podem ser auxiliares. Por exemplo, eu estou falando da deficiência de ferro, mas eu tenho o hemograma sinalizando algumas alterações quando a pessoa está com a deficiência de ferro. Eu tenho, por exemplo, alterações de parâmetros quando eu estou avaliando vitamina B12, que são do metabolismo da B12, como a homocisteína, que a gente vai discutir aqui depois. Então é importante a gente pensar na ponta final, mas para a gente investigar por que aquela pessoa tem o aumento ou diminuição daquele tipo de hormônio, a gente precisa entender um pouquinho da via de produção.